Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Paulo Peterson em mais um vídeo do nosso canal Matemática em Resenha. Fique ligado, solta a vinheta! Matemática em Resenha. Vamos lá galera, hoje o nosso papo é números, tá? Então, números e Enem, tá? Onde é que é cobrado no Enem números para nós, tá? Então, a abordagem no Enem em relação a números é a primeira competência, tá? Então, a competência 1 refere a números, dá significado para números, tá? Então nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá, no Matemática em Resenha. Vamos bater um papo, vamos bater uma resenha sobre a competência 1 e a primeira habilidade, que é reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros e reais. Essa é a nossa habilidade, essa é a nossa competência que nós vamos trabalhar na nossa primeira aula do Matemática em Resenha. Dando continuidade, trazendo uma situação problema aí para você, a gente trouxe uma aplicação, né, do Enem, né, da prova do Enem 2018, da prova amarela, primeira aplicação, tá? E é onde a gente vai trabalhar, tá, a nossa primeira competência e primeira habilidade, tá? Então vamos entender como é que funciona essas habilidades aplicados em itens, galera. Vamos lá, o nosso item diz o seguinte, é o item 138, tá, da prova amarela do Enem 2018, e ele fala para nós assim, galera, ó, ao acessar uma página da internet que trata da pesquisa de assuntos de interesse infantil encontrados na figura. Então tá aqui, ó, tá? Então, várias palavras aqui no texto, sabendo-se que nesse tipo de comunicação visual comum em página de internet, o tamanho das letras está diretamente associado ao número de vezes em que o assunto ou termo foi pesquisado ou lido naquela página. Dessa forma, quanto maior o tamanho das letras de cada palavra, maior será o número de vezes que esse termo foi pesquisado. Tá? Beleza. Então, o que diz no enunciado? Qual é a pergunta feita em cima do texto? De acordo com a figura, quais são, em ordem decrescente, os 3 assuntos que mais interessam às pessoas que acessaram a página citada, ou seja, em ordem decrescente, tá? Se é em ordem decrescente, eu tenho que ter a ideia, tá, de números, tá? Saber quando eu estou aumentando os valores e quando eu estou diminuindo esses valores, tá? Então, ordem decrescente é quando eu vou do maior valor para o menor valor, tá? Então vamos lá, ver qual é a palavra mais acessada, é a que tem maior fonte, é a que tem maior tamanho. Então aqui no nosso texto, ó, tá? Então nós podemos ver 3 palavras que se destacam: amor, música e balada, tá? Então amor é a palavra que foi mais acessada, ou seja, a maior quantidade de vezes que apertaram lá. Então se ela ter maior quantidade de vezes, ela é maior. Amor, eu tenho aqui, né, pode ser a letra D ou a letra E, tá? E aí ficou entre música e balada. Então quando a gente olha, né, a gente vê que balada tem uma fonte maior que música. Se tem uma fonte maior que música, significa dizer que a segunda palavra mais acessada foi balada, tá? E a última palavra mais acessada das 3 que foram mais acessadas é música, tá? Isso caracteriza, né, que a alternativa correta é a alternativa E realmente, tá? E aí, qual foi a habilidade que nós trabalhamos? Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros e racionais. Então, reconhecer no contexto social. Então, quando eu aplico dentro de algo que todos nós hoje trabalhamos, que é a internet, eu estou aplicando em um contexto social, tá? E dando esses significados de números através de quantitativos de acesso a cada palavra, tá?
Então esse é o nosso primeiro item, tá, galera? Então, obrigado. Vamos para o próximo item. Vamos lá, galera, do Matemática em Resenha. Temos aqui mais um item, tá, referente à competência 1 e habilidade 1, tá, que caiu também na prova de 2018, a primeira prova amarela, tá, primeira aplicação, tá. Então, o que diz esse item? É o item 164, que diz o seguinte: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TED entre 5 bancos, tá? Aqui os 5 bancos, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz formada pelos elementos A e J. Olha, o I variando de 1 a 5 e o J variando de 1 a 5, ou seja, eu tenho 5 colunas e 5 linhas. 5 linhas, 5 colunas nessa matriz. E o elemento A e J corresponde ao total de provimento das operações feitas via TED em milhões de reais transferidos do banco I para o banco J durante um mês. Observe que os elementos A e J igual a 0, uma vez que TED é transferência entre bancos na linha, o banco 1 faz transferência para os outros bancos, tá? Então a linha, ela vai indicar para mim o número de transferência que esse banco faz. Então tem aqui, ó, a primeira linha, tá? Se eu somar todos esses elementos da primeira linha, ele vai indicar o número de transferências que esse banco 1 fez. Então a resolução para nós, tá, ela passa exatamente por você somar cada linha. E o maior valor da soma da linha, tá, vai indicar o banco que fez maior transferência para nós, tá? Então tá aqui, olha. Então quando eu somo a primeira linha, o banco 1 ele fez 6 transferências, o banco 2 3 transferências, o banco 3 5, o banco 4 4 e o banco 5 5. Então o banco que fez o maior número de transferência foi exatamente o banco 1, galera, tá? Então a alternativa correta é a alternativa A, foi o banco 1, tá? E aí novamente nós trabalhamos a habilidade 1, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais. Então o que eu fiz nesse item? Eu reconheci, tá, novamente um contexto social, que é das transferências eletrônicas, tá, diferentes significados e representações das operações nesse caso dos naturais, tá, galera? Então mais um item aí da nossa competência 1, habilidade 1, tá? Dando significado para números, nesse caso aqui, reconhecidos em contextos sociais. Galera, valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo do canal Matemática em Resenha. Aquele forte abraço do professor Paulo Peterson. Fui! Matemática em Resenha.